Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Gente. Estamos aí chegando ao final da nossa temporada. Foi incrível, está sendo incrível. Uma temporada inteira para falar sobre mudança de mente, mudança, renovação de mente, metanoia, o tema da nossa temporada. E está sendo uma experiência incrível poder parar a cada semana para discutir, para estudar lógico, ao longo da semana, mas reunir a sua galera no final de semana, na Escola Sabatina Jovem, no seu Maranata Class aí, para poder compartilhar as lições que você aprendeu ao longo da semana. E espero que de alguma forma esse podcast, esse material, esse recurso aqui seja uma ferramenta a mais para te motivar a experimentar essa transformação que Deus tem garantida para mim, para você, para todo aquele que decidiu ter a sua mente transformada através de Jesus. Eu estou aqui com uma galera muito especial, já estou com a camiseta do projeto, gente. Olha que da hora. Esse é um dos principais projetos da Igreja Adventista para voluntariado e missão. É um projeto específico para jovens de 18 a 35 anos, jovens solteiros, que têm no mínimo o ensino médio já concluído, para poder se envolver diretamente, dedicando um ano de suas vidas ao projeto, um ano em missão, dedicando um ano de suas vidas para a pregação do Evangelho, para o serviço ao próximo, para ser uma bênção na comunidade onde eles são enviados. Eu estou aqui com uma galera muito especial que representa essa equipe, a equipe 2025, que está atuando ali na região de Pirituba, zona norte de São Paulo, ajudando a estabelecer, a plantar uma nova igreja naquele bairro. Eu estou aqui com ela, gente. Você é louco. Pensa numa menina top. Você é louco. Essa menina é demais. Eu sou fã dela, viu? Demais. Olha, ela é do bairro aqui de Tatuapé, aqui na zona leste de São Paulo, da igreja do Parque Piqueri. Um forte abraço para os irmãos da igreja do Parque Piqueri. A igreja foi plantada pelo projeto Um Ano em Missão também. Ela está cursando aí o curso de análise de desenvolvimento de sistemas e ela faz parte da equipe do projeto Um Ano em Missão. É a minha querida Não pode, né, cara? Beatriz! Bia, bem-vinda, tá bom? Bem-vinda ao podcast do Contexto. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Mas também eu quero apresentar o meu irmão em Cristo. Ele veio de Itacaré, Bahia, cursou até o 2º ano de teologia, mas trancou para estar aqui no OU em 2025, na APL, que é o meu irmão Tailan. Muito obrigado, Bia. É um prazer estar aqui no podcast O Contexto. Queria dar um abraço aí para minha igreja, Igreja da Passagem, Itacaré. E eu quero apresentar ele, o pastor Matheus Ferreira, que é esposo da Enga, líder do projeto Ano em Missão aqui na Associação Paulista Leste. Pastor Matheus. Muito obrigado, meu amigo, pela recepção. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Você mandou um abraço para a sua igreja, Igreja da Passagem. Quero mandar um abraço para o meu distrito de origem. Para não esquecer ninguém, engloba todo mundo, né? Distrito do Cabula, lá na Associação Bahia. Estou aqui representando a eles também. E eu gostaria de apresentar o pastor mais jovem da APL, o piauiense do coração, amigo, um mentor, pastor Fabrício Leão. Top demais, gostei do mais jovem aí, muito bom, viu? Mateusão, que alegria estar com você aqui, né? Com vocês, né? Vocês representam aí a elite do Ministério Jovem, né? Jovens que decidem dedicar um ano de suas vidas para a pregação do Evangelho, e é muito legal, inspirador poder estar conhecendo vocês aí, essa equipe incrível. Tem uma galera que não tá aqui, vão vir aqui ao longo do ano, mas a gente tá aqui com a representação deles aqui. Um abraço, Inga. Você é demais, hein? Esse cara tá feliz, viu? Muito, muito bom, tá? Um abraço também aqui para nossa juventude da Paulista Leste. Temos várias equipes que já participaram desse projeto, jovens também que estiveram participando. E a gente queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês também, tá? A gente está aqui iniciando essa temporada, né? Aliás, finalizando essa temporada. E eu queria convidar você a continuar compartilhando esse conteúdo. Vai lá no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você acompanha lá cada episódio, a minutagem, dia após dia, para você poder aproveitar esse conteúdo de alguma forma, para que ele chegue a outras pessoas. Então, não só assista, mas também compartilhe, tá bom? Você pode também nos perseguir nas redes sociais, tá bom? Aí na nossa rede social, Jovens Adventistas APL, tá bom? No nosso Instagram você pode acompanhar o conteúdo, os cortes da semana, os bastidores, os projetos, os grandes encontros, eventos ao longo desse ano. E nós esperamos que você esteja aí conectado, ligado, para poder fazer diferença aqui ao longo desse ano aqui na Paulista Leste. Eu queria também pedir aqui agora ao Tailan para ele fazer uma pequena oração para a gente continuar aqui no estudo e para a gente poder ter a presença de Deus aqui conosco. Faz a oração, brother. Com certeza. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Senhor, eu te peço que eu possa enviar o teu Santo Espírito nesse lugar. Nesse momento, Senhor, nós iremos recapitular, estudar, falar um pouco sobre a tua palavra, Deus. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha se fazer presente, venha nos dar poder. É isso que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Tailan. Bom, o tema de hoje, gente, está aqui na tela já. Sentindo-se realizado. Cara, pensa no negócio da hora. Essa lição foi muito interessante. Uma lição voltada para o cuidado com a mente. Deus quer, só tem duas opções, né? Ou a gente deixa transformar ou deixa se moldar por esse mundo. E essa mudança envolve não só o aspecto espiritual, mas o aspecto emocional também, propósito, sentido para a vida. E está sendo assim uma bênção. A gente está aqui agora, né? Olha que tirinha da hora. E eu fiquei, cara, o que está acontecendo aí, né? Eu queria até ouvir de vocês, tá? Né? Qual é a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana? Sentindo-se realizado. Eu queria ler o texto aqui, o texto base. Depois recomendo que você leia o capítulo todo de Isaías 58. Para mim, é um dos melhores capítulos do Velho Testamento a respeito de uma vida que faça sentido, né? Uma vida que Deus espera que a gente viva neste mundo aqui, tá? A gente pensa muito, né, em jejum, passar fome, ficar lá sem comer alguma coisa, né? Aquela cara pálida, demonstrando que a gente está ali em oração e tal, né? O capítulo, inclusive, está falando sobre a forma, assim, a rejeição que Deus tem a uma vida de aparência de religiosidade, uma vida somente focada em rituais religiosos. Inclusive, até uma crítica forte a respeito da guarda do sábado. Então, a pessoa guarda o sábado, mas guardar o sábado de forma egoísta, né? Só pensando em si mesmo, só focado nessa ideia de fazer um ritual religioso e não de aproveitar esse dia para fazer o bem, para abençoar outras pessoas e assim por diante. Deus não quer isso. Qual é o jejum que Deus quer? Qual é o tipo de vida que Deus quer que a gente tenha? Isaías 58, eu vou ler a partir do verso 6. É dito assim, ó. Este é o tipo de jejum que eu desejo, diz Deus. Soltem os que forem presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, né? Ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então, se você viver assim, se você praticar isso, se você entender que esse é o tipo de jejum que Deus quer de você, então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas serão num instante, ou sararão num instante. Achei muito legal. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Achei esse texto extraordinário. Como se, de forma resumida, você quer fazer uma coisa que seja relevante, abra mão do egoísmo, abra mão do individualismo, abra mão de uma vida centrada em você mesmo, né? Ajude a quem precisa. Aqui tem uma lista de possibilidades que você pode fazer, né? Eu achei fantástico isso aqui. O texto de hoje eu achei incrível, porque ele não espera, não exige da gente perfeição ou a ausência de problemas ou de limitações para que eu possa ajudar alguém. Ao contrário, é ajudando os outros, diz aqui, ó, que vocês serão sarados. Vocês serão sarados quando vocês, e diz num instante, achei muito interessante, né? Suas feridas serão saradas num instante. E a sua justiça, a sua vida reta, a sua vida que abençoa, vai estar conduzindo você e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Deus prometeu dar a sua presença, né? A glória de Deus, desde o começo lá de quando Deus se apresenta a Moisés, vou passar sobre você toda a minha glória, minha bondade, meu caráter. As pessoas vão ver em você o meu caráter. Ela vai estar na sua retaguarda, atrás de você, à frente de você, a minha justiça vai diante de você, se você decidir viver uma vida que abençoe outras pessoas, que seja útil à vida de outras pessoas. Então, recomendo a leitura do capítulo todo, tá bem interessante. No início do capítulo vai falar um pouquinho sobre jejum, o que ele representa pra gente mesmo, rasgar, né, o coração diante de Deus, pedir perdão dos pecados. Vai muito mais além do que ficar ou se abster de alimentos. Vai muito mais do que isso. É um convite, é uma prática de uma vida de serviço e assim por diante, tá? Então, o tema de hoje, sentindo-se realizado. Eu queria até pedir vocês aqui, olhando para a tirinha da semana, qual é a impressão de vocês? O que é que, de cara, hein? O que é que veio à mente de vocês, já agora com base na lição inteira que vocês já estudaram? Qual foi a impressão que vocês tiveram e que lições vocês tiraram para vocês com base na tirinha da semana? Um de cada vez para não casar com o outro. Né? Bom, vemos que Jesus está conectando dois corações. E isso me faz pensar que a felicidade e a plenitude vem quando seguimos seu exemplo de amor e compaixão. Muito bom. Alguém mais? Essa tirinha ela é bem interessante, que a gente percebe que dos corações não está tão feliz assim.
E esse coração que está conectado, que está de mãos dadas com Cristo, através dele, o outro coração está secando as lágrimas. Sendo consolado, né? E sendo consolado. Isso me lembra uma frase que está lá no Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, no 2º capítulo, que vai dizer que Deus ele não pode nos dar uma felicidade e paz a parte dele. Porque não existe tal coisa, alegrar-se nele. É encontrar a verdadeira felicidade que transborda para os que estão ao redor. Ou seja, uma pessoa que encontra Cristo, ela transborda a felicidade, ela vai além para contagiar as outras pessoas ao seu redor. Sensacional. Mateusão? Eu pensei numa história, ilustração que diz sobre o evangelho, que diz que é um mendigo mostrando ao outro o caminho do pão, né? Então, nós que encontramos o evangelho, encontramos o melhor dessa vida, temos a oportunidade de apresentar outros a Jesus e ser esse elo de salvação, de cura, né? E vai um conectando-se um coração ao outro, estabelecendo cura e salvação. Sensacional. Aliás, Matheus, a lição já começa, eu queria até que nos ajudasse a contextualizar, a galera que está assistindo, acompanhando esse podcast. O que preenche o coração, né? Porque a gente percebe que há, assim, uma tentativa, né? Embora meio que frustrado, né? Que todos nós temos, né? Que as pessoas têm, de forma geral, de tentar preencher o vazio do coração. E tentam fazer isso de muitas formas, né? De forma assim, geral, como é que o pessoal tem tentado preencher o vazio? E afinal de contas, o que a Bíblia diz, o que Deus oferece para nós que é capaz de preencher esse vazio no nosso coração? É muito perceptível na sociedade hoje em dia, pastor, contemporânea, que o mundo está buscando, as pessoas estão buscando sua associação, seus prazeres, e eles buscam pelos sentidos. Alguns pela alimentação, mas o alimento, né, como diz a lição, ele pode preencher o estômago, mas não vai saciar-se como um todo. O dinheiro pode até pagar as contas, as músicas pode satisfazer o ouvido, o entretenimento pode nos fazer rir. Mas é bem verdade que há muito sorriso que não reflete a realidade, né? E isso está escrito na Bíblia, na palavra, em Provérbios capítulo 14, versículo 13. Até o riso no coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Então muitas pessoas podem sorrir, mas não estar verdadeiramente saciados, felizes. Então a verdadeira saciação, a saciação suprema, vem estar conectado com Deus. Há aquele outro extremo também. Pessoas que pensam que com a religiosidade, com a prática de rituais, com o cotidiano de uma vida religiosa, possa trazer saciação. Mas também estará se enganando a si mesmo. O que vai trazer o equilíbrio é nós buscarmos a cura mental, a cura espiritual, saciando-se bem os prazeres, os sentidos aqui desta terra, mas buscando o dom supremo, a presença de Deus em cada ato de nossa vida. Então a nossa saciação está em ser saciados por Ele. Muito bem. Interessante, né? Porque a Bíblia apresenta, né? A lição especialmente apresenta, né? Que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa levar alguns cristãos a concluir que não precisamos de outras formas de auxílio para a recuperação e cura da mente, né? Essa cura que Deus quer oferecer para nós, ela é completa, ela é integral, não é uma coisa assim, não é uma coisa em detrimento da outra, né? Alguns buscam no extremo, que são as coisas que o mundo pode oferecer, outros buscam em outro extremo, que é uma vida religiosa, irrestrita, cheia de regras, etc e tal, e fica nesse abismo separado entre um e outro, né? Quando na realidade, ele tocou num ponto importante, né, de um texto aqui que ele citou de C.S. Lewis, diz que aquele que está realmente vivendo uma vida religiosa saudável, espiritualmente, emocionalmente, ele vai ser impossível ele não viver uma vida de relação com as pessoas, né? Com os outros. Não vai ser impossível ele não ter uma vida de proximidade, uma vida que seja uma vida que traga prazer, sentido aos outros, alegria para a vida dos outros, né? Libertação, cura, né? Ele vai se tornar naturalmente um agente dessa vida religiosa que ele diz que encontrou sentido em Deus, né? Então, a gente vê muito isso é muito claro a gente ver isso hoje, né? Hoje a gente diz assim, nada de Deus, nada de igreja, eu vou curtir aqui, porque aqui eu vou ter prazer, nas drogas, na bebida, no sexo, né? Relacionamentos, trabalho, realização, dinheiro e a furada. Eu conheço um monte de gente que tem mansão, conheci um cara agora, 17 quartos de banheiros na casa dele, e com a vida detonada, salário de R$200 mil, mas sem esposa, sem filhos, sem ter ninguém para deixar herança. E outro vive uma vida religiosa, mas não está preocupado com ninguém, com a necessidade de ninguém. Então, o que preenche o nosso coração de verdade é Deus, a presença de Deus, né?
mas essa presença de Deus que nos impulsiona para uma vida de serviço, para uma vida de utilidade, para uma vida que materializa esse Deus para a vida do outro. Até eu pregando um dia desse, o que são os cristãos, né? Cristão é um Cristo pequeno. Pequenos cristãos, né? Pequenos cristos, né? Para que a pessoa veja, caramba, eu quero ter o que você tem aí. Eu quero ter essa alegria que você tem. Qual é a fonte aí, né? Onde é que está o pão, né? Então, é muito interessante, né? Como esse preenchimento do coração do ser humano, ele acontece com Deus, mas ele se materializa, ele se manifesta através de uma vida de serviço, né? Trazendo bem-estar emocional, espiritual, físico, né? E isso é visível para a vida dos outros. Por isso que eu queria até pedir a Bia aqui, ajuda aqui, porque a Bíblia, ela apresenta uma dinâmica muito interessante, né? A Bíblia diz que é dando que a gente recebe. Como é que funciona isso aí? O que é que tu entendeu disso aqui, Bia? Bom, na lição de segunda eu achei bem interessante, porque um coração que foca apenas em si mesmo, ele nunca se sentirá completo. Nunca se sentirá completo. Quando ajudamos os outros e entendemos a necessidade dos outros, nós vemos Cristo agindo ali. E a cura para nós mesmos também vem ao ajudar os outros. Mesmo pessoas emocionalmente feridas podem começar a ajudar outras em sofrimento ou que acelera seu próprio processo de cura. Isso é muito interessante. Acredito que todos aqui tiveram a experiência de visitar, quem sabe, um orfanato, um asilo, ou alguma pessoa que esteja enferma no hospital. Muitas das vezes nós vamos lá para poder apoiar, para poder ajudar, dispomos do nosso tempo, mas chegamos lá, saímos tão preenchidos pela ação que fizemos de ser Cristo para outra pessoa, sentimos contentes, sentimos consolados, impactados com esse amor. Minha mãe, ela diz assim, que essa é a matemática do céu. Quanto mais nós damos, e na matemática lógica humana, ok, se você deu algo, você perdeu. Mas não, se você dedicou o seu tempo, a atenção para cuidar desses meus pequeninos, você estará só ganhando. Então, muito interessante isso que você disse, Bia. Sim. Olha, eu queria destacar aqui, Bia, você mencionou aqui até o próprio capítulo que eu li no começo, né? Eu vejo no texto que é a base do texto da lição dessa semana, um convite para a gente compartilhar com os outros aquilo que a gente gostaria de receber. E às vezes a gente espera que, não, eu não tenho nada para oferecer, né? Ou então, minha vida, cara, como é que eu tô, sei lá, com tristeza, convivendo com uma depressão, como é que eu vou animar um cara que está desanimado? Às vezes a gente acha que, de fato, a Bíblia diz que a gente não tem nada para oferecer, né? Até a Bíblia diz que todo mundo é pecador, todo mundo, né, é destituído da glória de Deus. Então, realmente, humanamente, a gente não tem nada para oferecer, não. O que nós temos a oferecer é o que Deus tem feito na nossa vida. Não é? Imagina um leproso chamando outro leproso, né, cara? Também era leproso. Cara, eu encontrei alguém que me curou. Eu encontrei alguém que fez diferença na minha vida. Então não tem nada a ver com o que você tem a oferecer. Tem a ver com o que Jesus fez por você. Com o que ele pode fazer na vida sua e do outro. Então, a lista aqui, né, achei muito legal isso aqui, né? O que pode dar sentido à nossa vida? O que você pode dar? Dar o que Jesus tem para oferecer. Companhia, libertação, compreensão, né? Eu deixo visitar uma senhora no hospital, cara, sozinha, me deu um AVC, 40 e poucos anos. Tá lá, cara, deitada, cabeça enorme, curativa enorme, vegetando numa cama. Meu Deus, cara, fui lá, a gente orou por ela, inconsciente, né? Mas a gente sai dali pensando, o que a gente é, cara? Meu Deus, tava boazinha um dia desse aqui, cara, deu um AVC, acabou a vida dela. Uma vida totalmente dependente, frágil emocionalmente. E a gente aproveitou para orar pelas mulheres que estavam servindo, né? A pessoa da recepção, uma mulher que estava limpando o corredor, uma enfermeira-chefe que estava lá também. E aí terminamos a oração, aquelas mulheres todas emocionadas, agradecidas. A gente só agradecer porque você está limpando aqui o chão do hospital, porque a gente está aqui depende só de você. Agradecer porque você está aqui virando noite no plantão para poder atender alguém que está aqui, ó. Sem esse remédio que você fica dosando aí, não tem vida. E às vezes a gente acha, né, que o que a gente tem para oferecer é muito pouco, né? Aquela mulher não ficou curada depois que eu fui no hospital, não. Ela continuou deitada lá. Mas o mais abençoado
de ter ido lá foi eu, né? E de tabela aqueles que estavam ali, né? Então, quanto mais a gente dá, mais a gente vai receber. Quanto mais a gente entregar o pouco que temos, pode ser uma oração, cara, pode ser um abraço, pode ser uma mensagem, olha, tô orando por você, viu? Isso já faz toda a diferença, né? Então, e de forma prática, né? Deus não está convidando a gente a ficar, compartilhar o que você tem mesmo. Alguém está precisando de comida? Dá comida. Sim. Roupa? Dá roupa. É visitar? Visite, né? Isso é o que Deus espera da gente. Isso é muito na prática mesmo, como o senhor demonstrou, pastor. Estava vindo no Uber e aí o rapaz perguntou, que projeto é esse aí? Vocês estão com a camisa diferente? O que é isso aí? Uma empresa? E aí o Tailândia explicou, não, nós fazemos parte do projeto Ana em Missão, somos missionários, estamos aqui para fazer ações sociais. E aí no diálogo ele falou, olha, que legal, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. O meu irmão, ele está vivendo a vida sem sentido. Está no meio das drogas, está em um outro sentido. Isso magoa muito meu coração. Eu gostaria de saber de vocês como orar. Nossa. E ele perguntou para nós, conversamos um pouco como orar, explicamos e aprendemos ali juntos. E aí no final, já chegando aqui, ele me disse, né? Nossa, a oração de vocês aliviou aqui o meu dia. Então, é uma pequena ação, né, Bia? Sim. Você ia falar, Pedro? Eu acho interessante que o senhor falou... O que pode motivar outra pessoa? Às vezes eu estou orando por você, às vezes é um abraço, uma ligação, e às vezes o nosso próprio testemunho. O que a gente pode igualar para a vida da outra pessoa? Uhum. E Deus não vai fazer a mesma coisa na minha vida, na sua também, mas Ele vai fazer. Uhum. E a maior motivação para as pessoas tem que ser isso, o nosso próprio testemunho. Porque eu acho interessante que em Gálatas, Paulo fala que nos lembra de carregar em as cargas um dos outros, pois todos temos o poder de influenciar e motivar aqueles ao nosso redor. Sensacional. Então, imagina, a gente pode, né? Você ia falar, Tana? O evangelho de Cristo, ele é um evangelho muito prático, aquele evangelho de que ele é um evangelho do serviço. O método de Cristo, ele é muito mais vivido do que teórico, só que muitas vezes nós como cristãos nos focamos muito na teoria do evangelho, na pregação, na exposição da palavra, mas só que quando nós vamos pro evangelho, nós percebemos que o evangelho de Cristo é diferente e a única felicidade verdadeira é aquela que compartilha. Quanto mais servimos aos outros, mais alegria encontramos na vida. Isso não é uma frase minha, do Albert Schweitzer, que ele está dizendo isso, ou seja, nós só podemos encontrar felicidade verdadeira em Cristo e através de Cristo nós transbordamos. A felicidade verdadeira que Cristo nos dá, não tem como eu ficar apenas na igreja, segurando essa felicidade. Nossa, eu estou tão feliz em estar aqui na igreja hoje. Mas a alegria que Cristo nos dá é uma alegria que, quando nós vamos para a rua, aí sim nós vivemos o verdadeiro evangelho. Na verdade, o verdadeiro evangélico não é compatível com a vida de teoria, né? Exatamente. Uma vida presa aos discursos, né? Não tem nada a ver com o evangelho, né? Mateus 25, quando o Cristo voltar, ele não vai perguntar, né? Tailanzão, Fabrício, quantos sermões você fez? Né? Quantos sábados você guardou? Ele vai perguntar, você amor? Você vestiu nu? Eu tava nu, lembra? Era eu. Tava preso, tava doente, eu tava distante, tinha passado por um momento de crise na família. Ali era eu por trás. Quem fez a meus pequenos estava fazendo para mim. Pode ser um copo com água. Alguém está com sede, está fazendo para mim. Então a nossa motivação, eu até achei muito legal, a gente não faz as coisas que têm que ser feitas porque as pessoas são boas ou elas merecem, porque Jesus as ama, tal como ama a gente também. Então essa é a nossa motivação, fazer porque Ele pediu para fazer. E de tabela, de quebra, na realidade, o abençoado é a gente, né? Porque não tem nada, cara, não tem nada. A gente vê isso muito recorrente, pessoas que têm. Eu vi agora há pouco um documentário do Bill Gates, né? Código do Bill Gates, é bem interessante. Aí alguns podem questionar, reclamar, não, o cara tá querendo fazer qual é outro motivo que ele tem para estar ajudando pessoas ao redor do mundo, com vacinas, não sei o quê. Sei lá qual que é o motivo. Uma coisa eu sei. Ninguém vai encontrar sentido acumulando coisas para si. Isso é um fato. E é por isso que, seja com pessoas que têm quase nada, ou com pessoas que têm muito, só vai encontrar sentido para a vida servindo os outros, abençoando os outros com muito ou com pouco que tem. E eu vou falar em apoio, né? Porque a Bia falou que é importante, Paulo nos convida a carregar as cargas uns dos outros, né?
E qual a importância do apoio humano, Tailan? Porque às vezes a gente tem essa coisa, né, de que a gente às vezes acha que então eu tenho que buscar Deus, é Deus que vai me ajudar, é só o Senhor. E qual a importância do apoio humano nessa realidade de alguém que quer encontrar sentido para a vida? Eu quero ler um texto que está em Gálatas, capítulo 6, verso 1, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não É isso mesmo. não caiam em tentação, não sejam tentados, alguma Verso coisa desse 2. tipo aqui. Sim. É exatamente isso. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós temos que ser uma rede de apoio para as outras pessoas. E uma questão que às vezes as igrejas acabam pecando muito, acabam errando muito, é na hora de disciplinar. Muitas vezes a disciplina, não há amor no momento de disciplinar. Essa semana eu vi a história de alguém que recebeu uma disciplina, né? Ficou mais de 2 anos de disciplina, sendo que o manual da igreja é no máximo 12 meses. E assim, faltou o quê? O amor. E aí um outro pastor entrou em contato, vamos transferir ele para poder... Ele tinha saído da igreja, se afastou, teve os problemas, mas ele queria voltar. E a igreja não estava aceitando. Ou seja, no momento da disciplina, muitas vezes nós faltamos um pouco de amor, do método de Cristo, de viver, de ser verdadeiros imitadores de Cristo. Porque muitas vezes nós falamos que somos imitadores de Cristo, mas não vivemos como imitadores de Cristo. Que essa é a verdadeira importância. Não tem como eu ser imitador de Cristo sem eu viver como Cristo viveu aqui na Terra. Olha, você falou de apoio e tal aí, né? Esse é um aspecto também da igreja que é muito importante, né? De fazer algum processo disciplinar quando houver necessidade, com amor e tal. E isso também se aplica à realidade da salvação também. Exatamente. Né? Porque até achei legal demais a lição, essa ideia de que nós precisamos uns dos outros, né? Alguns cristãos, né, até a lição mencionou isso aqui, se questionam se é necessário procurar ajuda. Se buscar a ajuda do outro, será que eu estou demonstrando que eu não tenho fé? Será se eu pedir a ajuda de alguém para resolver alguma situação, isso demonstra que eu não estou sendo sincero, que tem que ser uma coisa só minha? Já imagina se aquele paralítico fosse depender dele para chegar até Jesus? Não ia chegar nunca. Nunca ia chegar. Não ia chegar de jeito nenhum. E esse, quem sabe, são um dos exemplos mais clássicos da Bíblia, né? Jesus salvou aquele homem, curou aquele homem por causa da fé dos amigos, né? O apóstolo Paulo experimentou muito isso, né? A gente ouve muito, né? Filipenses 4, verso 3, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Uma galera não leu o verso 14, verso 15. Muita gente. O verso 15 diz, Paulo fala assim: obrigado, irmãos, porque vocês me visitaram. Deus fortaleceu o apóstolo Paulo, era através dos irmãos, cara. Era com o apoio, a visita, a roupa, a capa, a comida. Obrigado porque vocês não me abandonaram, porque eu estava preso e continuaram me visitando. Obrigado. Então Deus não fortaleceu o apóstolo Paulo com a luz do céu, um anjo. Foi com o apoio dos irmãos, o carinho dos irmãos, né, o apreço, o fato de não abandonarem. No caso dele ali, era sério visitar na época. Perto dele morrer, quem visitava estava se associando a ele. Então é uma coisa muito séria. Então, a grande verdade é que nós precisamos do apoio um do outro. Aliás, nem Jesus quis passar sozinho por um momento de dificuldade. Nunca foi assim. Quando ele saía para orar, até Deus mandou Moisés, mandou Elias para animar ele. Então, buscar ajuda, seja ela qual for, de um conselho, de um amigo, né, de uma amizade, ou de um apoio até mesmo, quem sabe, até emocional, profissional, não tem nada a ver com falta de fé. Não, se eu procurar um dentista com falta de fé, um dentista pode. Um cardiologista pode. Eu sou um psicólogo, aí é falta de fé. Faz parte do plano de Deus, né, para nossa restauração. Óbvio, né? Então Deus, ele quer usar a gente para abençoar os outros. Usar os recursos disponíveis, né? Sim. Quando Deus chega ali para Moisés, ele pergunta: o que é isso que você tem na sua mão? Ele usa o recurso que tinha para efetuar ali um milagre. O mesmo também com Eliseu. Ele diz para a viúva, né? Diga-me o que você tem em casa. Então, Deus utiliza dos recursos que temos, e hoje nós temos muito recurso, muita luz, muito conhecimento, entendimento para o auxílio do próprio ser humano. Então, Deus, ele estabelece o conhecimento, o entendimento, os profissionais para poder apoiar. Se pro dentista pode, porque outros também recursos nós não podemos utilizar. Psicólogo, por exemplo, né? A gente tem que compreender que dentro a igreja, ela tem um propósito de ser uma rede de apoio para as pessoas que estão ao redor. Os membros, não só os membros da igreja, da comunidade, mas
as pessoas que estão em volta daquele corpo de cristãos. Se a igreja ela tem essa visão de que ela tem que viver para os outros e também para aqueles que fazem parte da comunidade cristã, e aí apoiando em relação a questões psicológicas e até mesmo, não só nessas questões financeiras até mesmo, né? Muitas vezes um irmão ele tem um problema, alguma coisa, faz parte também do apoio da igreja auxiliar, tá ali auxiliando. Só que muitas vezes a gente esquece disso e a teoria muitas vezes é bonita. C.S. Lewis ele tem uma frase também que é muito bonita, que ele vai dizer que é muito fácil falar sobre o amor, mas é difícil viver o amor. É exatamente isso. Falar é fácil, mas quando nós partimos para o evangelho prático, muitas vezes nós temos que buscar mais isso, ser esse apoio, viver esse método de Cristo. É isso aí. A fé sem obras é morta, né? Paulo já falou isso Exatamente. também, com Tiago, perdão, né? Então é importante que a gente entenda que esse evangelho tem que ser de fato praticado, né? E ele envolve ações realmente do cotidiano. Para alguns é roupa, para alguns é comida, para alguns é visita, é atenção, é relacionamento, né? Para outros é uma oração, para outros é um abraço despretensioso, né? Para outros é uma ajuda estritamente espiritual. Outros é não, cara, eu vou te ajudar, vou te levar lá no CAPS da minha cidade. Eu vou te ajudar a conseguir o remédio. Então não é um negócio assim, Jesus te ama, Deus te abençoe. Entendeu? É muito mais prático que nós imaginamos, né? E um detalhe mais importante, né? Esse apoio humano que Deus espera que a gente dê e que busque quando for necessário é a vivência, a prática de uma verdadeira vida religiosa. Esse é o tipo de vida religiosa que Deus espera que a gente experimente. E, gente, acredite, ó, é prazeroso. Não tem nada mais prazeroso para a vida de alguém do que você ser a ajuda que alguém precisa, ser o apoio que alguém precisa. É top demais. É uma alegria que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo. Estudando sobre voluntariado algum tempo atrás, né? Bill Hybel, que é um cara que fala muito aí de crescimento de igreja, ele fala muito sobre o poder do voluntariado, e ele diz, alguém perguntou, por que você convida as pessoas que têm jornada, às vezes tripla, trabalho, corrido, um bombeiro, um médico, esses caras já fazem coisas incríveis, né? Pelo próximo, né? Uma pessoa que está ali num balcão de mercado, horas sentada atendendo pessoas, ganhando até um salário ruim, muitas vezes. Uma diarista. Por que você tirou essas pessoas para serem voluntárias ainda na sua igreja? Elas já não fazem o suficiente? Então vai chamar para fazer voluntariado? Aí ele falou, porque não tem nada que dê mais sentido à vida delas do que servir as pessoas. Então, nunca tenha medo de convidar alguém para que ela seja útil na vida de alguém, tá? Por mais ocupada que ela seja. Porque o dinheiro, o status, a posição social, nada vai dar para ela, vai ter condições de preencher a satisfação e a alegria que alguém pode ter de ser útil na vida de outra pessoa. Por isso que esse apoio humano, tanto você que está sendo, ou você que está precisando, ele é essencial para nossa saúde em todos os sentidos, tá bom? Sentido é a palavra-chave da semana, tá bom? E eu queria pedir ajuda aqui dos meus amigos também, para a gente construir juntos a nossa rede semântica. Eu achei muito legal o comentário da lição aqui na parte do Compare, né, da quarta-feira. Quão dispostos os cristãos devem estar a depender de amigos para obter ajuda. Interessante demais aqui, né? Quão abertos os cristãos devem estar a receber ajuda profissional e terapêutica, psicólogos ou até mesmo de médicos, né? Qual era o propósito de Jesus, né? Como você pode ter o mesmo propósito para ele, ou para que ele teve, né, quando esteve aqui neste mundo? Quais são alguns dos passos que você pode tomar para descobrir seu propósito de vida? Posso dar uma sugestão aqui? Está aqui na lição já, inclusive, né? Então, primeiro, quando você precisar de ajuda, peça ajuda. Quando você também tiver condição de ajudar, tiver perto de alguém perto de você, ofereça ajuda. Esse é o sentido da vida. Jesus, quando ele precisou de ajuda, ele pediu. Tinha dificuldade, eu estou me sentindo só, vamos orar comigo aqui? Me ajudem a resolver isso aqui? E também, quando teve condição de ajudar, ele o fez, a quem não merecia nada. Aí, até pessoas que nem voltaram para ajudar, né? Então, achei muito interessante isso, como encontrar o mesmo propósito que Jesus encontrou para a vida dele aqui. Que sentido ele deu à vida dele. E até eu queria ouvir de vocês aqui, começando aqui pelo Mateusão, qual é o texto que você escolheu? Qual é a palavra-chave da semana aí para você? Eu escolhi Provérbios capítulo 11, versículo 25, e diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dar a beber será dessedentado. Então, o sentido da vida, ou a alegria
o sentido da vida ou um segredo para a felicidade está em ser generoso. Toda doação ela tem que doer. E nós devemos, ao exemplo do Cristo, ser generosos em nosso cuidado, em nossa atenção. Então, o sentido da vida está em ser generoso e dar com o coração aberto, com toda alegria. Generosidade. Sensacional. Bia? Bom, o meu versículo é Marcos 10:45. Eu coloquei a palavra propósito. Marcos fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio com a missão clara de servir e salvar. E seu propósito não era receber glória terrena, mas entregar sua vida por amor à humanidade. Sensacional. Muito bom. Colocaria propósito e servir também. Esse texto tem um monte de coisa aí, né, cara? Muito legal. O texto que eu escolhi está aqui no livro de Salmos, capítulo 34, verso 5, que diz assim: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. A palavra que eu escolhi foi contemplar, porque somente através da contemplação a Cristo nós seremos iluminados e nós teremos sentido na nossa vida. Somente olhando para Cristo, buscando a Cristo, através da busca da palavra, do estudo da palavra de Deus, da oração. Vendo como ele vivia, né? De ver como Cristo vivia, nós podemos conseguir esse verdadeiro sentido na nossa vida. Top demais. Até a Bíblia fala que nós seremos transformados por aquilo que a gente contempla, né? Então, contemplar Exatamente. A vida de serviço de Jesus é a melhor maneira. Por que Jesus era tão feliz? Porque ele tinha uma vida tão abençoadora. Experimenta fazer o que ele fez. Experimenta por ver uma coisa. E é muito interessante, gente. É muito bom. É um privilégio. Por isso que Jesus é nosso modelo. Não tem modelo melhor. Eu sei que muitas, inclusive denominações, até fora do cristianismo, admiram Jesus. E, de fato, seguir Jesus e fazer o que ele fez é o melhor que nós podemos fazer para a nossa própria vida, para o nosso próprio bem, né? Eu queria até perguntar aqui rapidinho, aqui é minha roupa, tá? Você já se sentiu abençoado enquanto ajudava outras pessoas? Alguém lembra de alguma situação assim rápida que vem à sua mente aí? Quando você passou por alguma experiência de se sentir abençoado ou abençoar alguém? Ah, sim. A gente teve um episódio recentemente na missão, então a gente sai para falar com as pessoas e tais. E nós estávamos batendo nas portas e nós não conseguimos não conseguimos falar com ninguém. E de repente surgiu uma mulher, uma moça, e ela saiu com um sorriso no rosto, chamou a gente para entrar sem conhecer a gente. E ela falou: por vocês, eu estava saindo para comprar cigarro, essas coisas, e eu não vou mais, porque vocês vieram, me trouxeram uma alegria imensa, e a gente ficou tão... A gente não falou nada, a gente não expôs nada, a gente só foi a gente. A gente só permitiu que Deus trabalhasse no nosso coração e pediu para que Deus trabalhasse no coração dela. E aí a gente saiu de lá tão feliz, tão satisfeito. A gente tinha... Em média, para atender 10 pessoas, a gente atendeu 4, mas saímos realizados e com o coração confortado, como que Deus trabalha nesses momentos. Sensacional, muito bom, né? Você poder abençoar alguém, saber que foi útil na vida de alguém, né? Isso traz alegria pro coração da gente, o negócio é estranho, né? Realmente, é dando que a gente recebe. Caminhando já pro final aqui, eu queria pedir ajuda aqui do nosso pastor Matheus. Como é que a gente faz para descobrir o propósito para a vida, Matheusão? Tem alguma dica prática aí para compartilhar com a galera do podcast aí? É bem verdade, pastor, que nós vivemos um mundo que não tem esperança, às vezes não tem sentido. As pessoas estão em busca de um propósito do que viver. Eu gostaria de convidar esta pessoa que talvez possa estar nos escutando e se sente assim, ela possa se envolver em serviço, em servir. Cristo, ele é o nosso maior exemplo, né? Ele diz, né, em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem não veio para buscar... O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, o próprio Filho de Deus, ele veio servir. Então, você encontrará com certeza propósito, encontrará serviço, em ser generoso, em dar-se a cuidar do próximo. Então, acho que o princípio é nós buscarmos, talvez, esse primeiro passo. Nós descobrimos nosso propósito servindo, buscando, acolhendo, ajudando ao nosso próximo. Muito bom. É curioso, né? Porque o chamado de Jesus para os discípulos era justamente esse. Imagina com Zaqueu, né, cara? O cara que, né, deixou seu povo, trabalhava para o próprio governo, né, que oprimia o povo dele. Um cara que, obviamente, gostava de dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro, né? Só que Zaqueu gostava muito, né?
um coletor de impostos, um cara muito, né, assim, bem financeiramente. Imagina Jesus chamar ele e ele, aquilo que ele tanto amava, agora ele se desprender. Só Jesus faz isso, né? Tava aqui ouvindo vocês falando e pensando, cara, como a gente, por natureza, a gente é egoísta, né? Seja um egoísmo falso, então, não tem nada pra oferecer, não tenho tempo, não tenho influência, não tenho dinheiro, começa um monte de desculpinha, né? Ou quando tem muito, cara, eu tenho muito, se eu der vai faltar, a pessoa, né? Por que você não vai trabalhar? Por que eu tenho que ajudar, né? Coisa parecida. Então, as pessoas com quem Jesus se encontrou, a perspectiva deles, né? A compreensão deles, aquilo que era importante mudou, né? Zaqueu, que era um amante do dinheiro, do materialismo, agora se tornou um cara generoso, né? Os discípulos foram convidados por Jesus, né? Literalmente, né? A abandonar suas ambições, né, pessoais, de poder, de posição. Né? Por vezes a gente tem a mesma visão também, né? De se sentir melhor que os outros, que é que é um lugar melhor para estar, para se sentir melhor do que os demais. Jesus, cara, vocês não entenderam nada. Você quer ser grande? Então sirva. E no mundo, né, hoje, tantos líderes, as pessoas querem ser líder de tantas coisas. Uhum. E Cristo nos convida a esse serviço. Eu fiz essa oração, pastor. Nós devemos orar pedindo a Deus, Senhor, dá o propósito, dá o sentido, se revela a mim, não é? A Bíblia declara que nós devemos crer que ele exista, né? E assim pedindo, clamando, ele irá se revelar a nós. Eu passei por essa experiência em 2016, eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, por favor, Pai, não quero ser o mesmo, não quero ficar somente sentado no banco da igreja, quero buscar e ter uma revelação transforma, me dá sede da Tua palavra. E a partir dessa oração, tudo mudou. Essa Bíblia, uma Bíblia que tinha lá em casa, ela passou praticamente a brilhar nos meus olhos. Eu falei, eu quero esta, e era da minha mãe. Eu falei, não, é minha agora. E comecei a ler, li os escritos, o Espírito de Profecia, o livro História para a Redenção. E Deus me deu propósito, me deu sentido, me deu uma nova perspectiva. Vim para o ano em missão em 2019, não imaginava o que Deus poderia fazer na minha vida, e eu posso ver os efeitos dessa oração. Senhor, me dá o sentido, me dá o propósito, eu quero te servir. Então, abrindo o coração, se envolvendo na missão, o Senhor tem muito a fazer em nossas vidas. Sensacional. Então se lance. Tudo que vier à sua disposição, vier à sua mão, vier de oportunidades para você servir, ser útil a alguém, pode ser no trânsito, pode ser na rua, pode ser na igreja, pode ser no colégio, pode ser na faculdade. Eu tinha um amigo no colégio, na época, quando eu estava no ensino médio ainda, cara, tinha disposição para ajudar, cara, para ensinar matemática, né? Ficava assim, cara. E eu entendia, né? Tinha até boa nota por conta dele também. Mas é interessante, né? Como a gente encontra sentido para a vida quando a gente vive o sentido que Cristo quer que a gente viva. E aí até eu achei muito legal, né? Até que ponto o propósito de Jesus deve ser o nosso propósito, né? Existe algum limite? Então, o que Jesus tem para me oferecer, o tipo de vida que ele quer que a gente tenha, o sentido que ele quer que a gente dê para nossa vida, existe um limite para isso? Só pode ser até certo ponto? Tem coisas que eu vou fazer do meu jeito? Então, é uma boa pergunta pra gente parar e refletir hoje, né? Porque, na realidade, a gente só vai encontrar sentido para a vida quando a gente viver como ele quer que a gente viva. Fora isso, cara, sempre de ficar patinando, rodando e sofrendo, né? Porque ninguém vai encontrar sentido para a vida nesse mundo aqui, fora do propósito que Jesus tem para nossa vida, que é viver uma vida de serviço. Você falar de cortejo. Em Efésios 2:10 ele vai dizer exatamente o que nós precisamos para ter um verdadeiro sentido. Que ele vai dizer assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Através das nossas boas obras nós encontramos esse verdadeiro sentido, as quais Deus preparou para que andássemos nele. No livro Uma Vida com Propósito, tem uma frase que eu achei bem interessante que diz que você foi criado por Deus e para Deus. E enquanto não entender isso, a vida jamais faz sentido. Quando nós entendemos que nós somos criados para Deus e por Deus, para vivermos para Ele, em serviço para o nosso próximo, a nossa vida ela passa a fazer verdadeiramente sentido. Nós só temos sentido quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo. Sensacional, sensacional. E muito curioso, né? Deus nos salvou pela graça, por meio da fé, para a gente viver uma vida de serviço, né? Então, as obras que nós fazemos, seja elas quais forem, qualquer ato de bondade que a gente faça, vem de Deus. Não é nosso. Não é porque a gente é legal, porque a gente é bom, porque não sei o que. A gente não é bom, não. Bom é Deus. A Bíblia é clara. Bom só existe um, é Deus. É a resposta de Jesus para o jovem rico. Então, a gente não é bom. Até o que a gente faz de bonzinho, no fundo, a gente faz porque a gente quer, né? Quer aparecer. Então, o que a gente faz de bom
é resultado da salvação que ele fez na nossa vida. Ele nos criou, você bem lembrou aí, né? Nos criou para a prática das boas obras, que ele já preparou antes até de nos salvarmos, antes até de conhecer ele. Ele só quer que a gente desfrute disso, né? Porque alguém salva Jesus, vive de acordo com as obras que Deus quer que a gente vive de acordo com elas aí. Caminhando para o final, gente, a Bíblia termina mais uma vez aqui, né, a lição dessa semana, chamando a gente para considerar a realidade que Deus tem uma missão para a gente. E a gente precisa aceitar essa missão, o chamado de Deus, né? Ter uma vida com sentido, com propósito, uma vida que vale a pena mesmo neste mundo, aceitando a missão. Eu queria ouvir de vocês aqui, porque se tem gente que tem autoridade para falar disso aqui, é você, gente. Aqui é só elite, cara. Né? A gente entende que é um projeto e tal, é uma duração, né, de 1 ano e tal, mas a gente sabe que a ideia do projeto é despertar no nosso coração uma vida inteira para a missão. Considerações finais, começando aqui pela Bia, que você queria destacar aqui dessa última parte da lição, que consenso você chegou aqui e que recado você queria dar para a galera que está te ouvindo agora? Bom, aceitando a missão. Não é um assunto difícil pra gente falar sobre isso. Porque muitas vezes às vezes é uma missão pequena, mas uma missão pequena a nossos olhos, mas para Cristo não é pequena. Às vezes a gente tem uma missão de ajudar o próximo, mas essa missão não é pequena aos olhos de Cristo. Nós vivemos muito, como eu posso dizer? A gente fica assim o tempo todo tentando mensurar a missão, né? Tipo assim, cara, se for uma coisa assim muito importante, muito relevante, se for uma coisa assim que eu vou fazer uma grande diferença, aí eu me envolvo, né? Isso. Eu tava aqui olhando para você agora há pouco, eu tava pensando, né? Porque um dia desse você tava na sua igreja, né? A gente tava ali participando, né? Com você ali e tal. E aí depois a gente teve contato, né? De poder dar a oportunidade de você também aceitar fazer parte do processo seletivo. E ver você, Bia, se desprendendo, né, do seu tempo, né, tá fazendo um curso agora, deixando a sua família, né, a sua igreja, né, que obviamente precisava de você presencialmente, né, é uma forma muito prática, né, de entender o que é essa aceitação da missão, né, e você é uma prova viva disso, né, não precisa teorizar não, porque o exemplo é mais importante do que as palavras. E você é uma inspiração, só por isso já é uma inspiração, viu? De estar aqui com a gente também. Mas Deus nos chama para aceitar o chamado dele de viver uma vida que seja uma vida útil para outras pessoas, né? Então, a missão de Deus, ela não importa qual seja, o tamanho, a duração que ela seja, quando vem de Deus e você aceita, isso é mais importante, tá? Você mencionou, né, agora há pouco. Não é se ela é pequena, se ela é grande, né? Mas se for de Deus, então vá. Porque se ele está chamando você para fazer isso é porque ele quer dar sentido, né, à nossa própria vida. Às vezes a gente tem muito medo, né? Uhum. Muito medo. Se eu for, o que vai acontecer? Como vão ficar as minhas coisas? E por muitas vezes a gente teve esse medo de passar 1 ano em missão e como vão ficar as minhas coisas em casa? Como vai ficar a minha família? Só que Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida o de lá e o daqui. Amém. Deus provê e ele nunca falha. Ele nunca falhou, então não vai ser agora que ele vai falhar. Então, Deus é perfeito em tudo. Então, acho que o ano em missão, acho que ele explica muita coisa sobre aceitando a missão. Muito bom. Mateusão? Eu compreendi desta lição que nós devemos ser essa ponte, esse coraçãozinho ligado a Jesus a curar e a salvar outras pessoas. Provavelmente há líderes de jovens que já estão há muito tempo aí com uma experiência e com bagagem, têm feito esse trabalho e devem continuar a proporcionar isso também a outros. E esse sucessor a outro também. Então essa corrente do bem, do evangelho, ela deve continuar. Aceite a missão, se envolva, sirva. E é isso que eu compreendi. O propósito da vida está em servir ao Senhor, servindo aos outros também. Muito bom. Tailan, considerações Muitas finais. vezes nós nos preocupamos de como será, né? Aceitar fazer a missão de Cristo. Porque quando nós olhamos para nós não percebemos ser capacitados. Nós não somos realmente capacitados. Mas quando Deus ele nos chama para atuar, para trabalhar para Ele, para viver essa missão, Ele vai nos capacitar, porque nós deixamos ser usados por Ele. Então quem vai fazer a obra não vai ser eu, não vai ser Mateus, não vai ser a Bia, não vai ser o Senhor. Mas Cristo vai fazer essa obra através de nós. Sensacional. Por isso não temos que preocupar ou ter medo, né? Geralmente a gente fica, normalmente nós temos esse receio, né?
por trás de alguém que diz assim, não é pra mim, é pra outra pessoa, então eu não sou capaz, ou coisa parecida, é uma má compreensão, né, da própria missão de Deus, né? E a missão, como mencionou agora o Zailan, ela não é nossa, é de Deus. E a missão de Deus ela é muito mais prática do que nós imaginamos. Imaginou, Bia? Alguém que estava se matando, fumando, não está mais porque recebeu uma visita sua. Uma coisa relativamente tão simples, né? Mas como é que uma coisa simples na mão de Deus pode mudar a vida de alguém completamente? Um sorriso, cara. É a semente plantada. É verdade. Um abraço, né? Você é a resposta, né, de trabalho de outros jovens, né? Sim. Imaginou se a galera não tivesse ido, talvez ele não tenha nenhuma noção do impacto disso na sua vida, né? Sim. E seguramente também você não tem noção, viu, do impacto que você vai ser, que vocês já estão sendo na vida de outras pessoas, Amém. né? Então Deus ele trabalha dessa forma, né? Você voltou aqui a questão do coraçãozinho e é justamente isso. Ele quer usar a nossa vida para abençoar, para enxugar as lágrimas de alguém, para animar alguém, para dar sentido à vida de alguém, para trazer alegria para ver de alguém que não sorri mais, né? Para ajudar alguém que não tem mais a quem recorrer. E é extraordinário poder ser um instrumento nas mãos de Jesus, né? Então, aceite seu chamado, aceite sua missão e vamos para cima, porque o Senhor ele conta com a gente. Eu queria pedir aqui a Bia que terminasse com oração, tá bom? Claro. Por esse bate-papo aqui, para que alguém se anime, se motive também a aceitar o chamado, Claro. A missão de Deus. Antes é que a gente esqueceu de mandar um beijo pro pessoal lá. Antes da gente sair, eles falaram, manda um beijo pra gente. Eu tô pensando, gente, a gente esqueceu. Mas um beijo pro pessoal do Win 2025 APL. Amo vocês. Oremos. Amadíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por mais uma lição, Pai. Que podemos compreender e pôr em nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Pedimos pela vida do pastor Fabrício, pela Aline, pelo Fabricinho, que o Senhor possa continuar abençoando eles, Amém. que eles possam ser a bênção na vida das pessoas, Pai. Amém. Continuando sendo bênção na vida das pessoas. Continue abençoando essa missão, que também possamos continuar sendo bênção na vida das pessoas, que possamos entender que o Senhor vai prover em todos os pontos, Pai. Pedimos por esse podcast, que as pessoas possam ser mais ainda alcançadas. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Bia, mais uma vez, tá? Valeu, Mateusão. Top demais. Valeu, Itailã, prazer estar contigo aqui, viu? Direto de Itacaré pro mundo. E obrigado a você também que nos acompanha até agora aí. Esperamos que de alguma forma esse bate-papo aqui tenha te impulsionado a sair da teoria para a prática, a viver essa vida verdadeiramente religiosa, uma vida que abençoa, que cura, que levanta. Que você e eu não precisamos ser perfeitos para isso. Qualquer ação, qualquer gesto feito com amor, impulsionado pelo amor, a fonte do amor que é Jesus, vai fazer diferença na vida de alguém. Qualquer fagulha de luz, acredite, no meio das trevas vai fazer diferença. Então que Deus te abençoe, aceite o chamado de Deus. Se está chamando para ser útil na vida de alguém, na sua igreja, na sua comunidade, lá no seu trabalho, aceite o chamado e seja as mãos, os pés, a boca, os olhos de Jesus para alguém que precisa. De forma prática, ele vai colocar algumas opções, algumas necessidades, que você seja essa resposta ao clamor, à necessidade de alguém que está perto de você. Tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o conteúdo desse material. Nos encontramos aí no nosso último episódio dessa temporada. Tá acabando, gente. Da temporada desse podcast, dessa temporada tá sendo uma bênção. Espero que você tenha sido abençoado como a gente foi também, tá bom? Nos encontramos em breve no seu próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!